9, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, ok? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui com os irmãos, cultuando, louvando e engrandecendo ao Senhor, vendo alguns amigos, colegas, gostos, conhecidos de alguns, outros que não conheço pessoalmente, mas que Cristo conhece e que nós estamos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Deus continue abençoando a igreja, a Assembleia de Deus, aqui de Bela Vista, Pastor Gil, e todo o corpo de membros, aqui os obreiros, meus amigos e colegas, e que Deus, mais uma vez, aqui nesta noite, seja glorificado desde agora e para todo sempre. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 8. Amém? E diz assim: E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Agora vamos para o versículo 20, que diz assim: Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Pode ser sentado no glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor. Glória a Deus. Amados, como já fora falado, hoje é o segundo dia da campanha. Eu fico feliz porque nós estamos aqui reunidos para poder sentir a presença de Deus, louvar o Senhor, e automaticamente Deus vai nos renovando. Deus vai renovando a nossa mente, o nosso coração, nossa vida espiritual, e nos aproximando mais e mais para com Deus. Eu gosto muito desse versículo que está em Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, olhando dentro dessa visão, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Deus se aproxima de nós. Eu acredito que Deus está aqui para glorificar o seu nome e Ele se exaltar aqui neste lugar. Amados, então vamos lá. Olhando dentro da visão bíblica, dentro desse texto, nós encontramos aqui a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela está agora direcionada à cidade de Éfeso. Anteriormente, você vai ler no Atos dos Apóstolos que Paulo, na sua primeira viagem, ele sofre uma grande perseguição ao ponto de ser quase morto. Mas Deus o levantou, o livrou, e o nome do Senhor foi glorificado. Nós vamos depois que Deus levanta o apóstolo Paulo, ali no capítulo de número 16 de Atos, quando ele orava, o Espírito dá uma revelação, e todos nós sabemos que aparece um varão, um anjo gritando: passa pela Macedônia e nos ajuda. O apóstolo Paulo ali, juntamente com Silas, vai para aquela cidade, e a Bíblia fala que a pregação foi tão tremenda, e ele foi preso, e ali louvou e orou ao Senhor, e houve um terremoto que abalou a prisão. Ele foi solto, o carcereiro ali aceitou Jesus e a família, e ele disse: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, não obstante a isso, há uma série de milagres.
com a pregação do Evangelho, a palavra de Deus, ela não podia parar. Agora o apóstolo Paulo, ele sente no seu coração, guiado pelo Espírito Santo, um desejo de fazer uma terceira viagem. E esta viagem, o coração dele está aberto para ir para a cidade de Éfeso. Então, ele indo para a cidade de Éfeso, ele passa pela Galácia, ele passa pela Frígia, ele passa por Capadócia, por Colossos, aí olhando as igrejas. O intuito primordial de Paulo, a sua visão primária, é ver como estão as igrejas, como estão os irmãos, como está a sua fé, como está a sua vida cristã, se eles ainda eram fiéis, se estavam andando no caminho do Senhor. Então, a Bíblia fala que ele passa também por Corinto rapidamente, e ali vai para Éfeso. Chegando em Éfeso, a Bíblia fala que antes de entrar na cidade, ele encontra um varão. Esse varão se chama Apolo. A Bíblia fala no capítulo 18, versículo 24, 25, 26 e 27, que quando Apolo vê, ou melhor, Paulo vê aquele homem pregando, a Bíblia fala que ele era um homem eloquente, poderoso nas Escrituras, instruído no Senhor e fervoroso no Espírito. Ora, quando Paulo viu ele pregar, ele ficou de boca aberta. Como pode um homem ser tão usado e tão ousado, com um vasto conhecimento das Escrituras Sagradas, um homem que quando pregava, as pessoas tremiam e tremiam na presença do Senhor. Então, no capítulo de número 19, já nos seus primeiros versículos, o apóstolo Paulo chega até ele e alguns irmãos que estão reunidos ali, ele fala: de quem você é discípulo? Quem é que você se converteu? Foi através de quem? Quem é teu mestre? Em que você foi batizado? Então ele olha para Paulo junto com alguns irmãos e fala: ora, nós fomos batizados no batismo de João Batista. Paulo olha para ele e diz: no batismo de João? É, o batismo de João. Aí Paulo olha e se lembra: sim, na verdade João Batista, o primo de Jesus, pregou arrependimento e o batismo para a remissão de pecados. É como está no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, quando o homem de Deus, o profeta de Deus, aparece pregando: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado a vós o reino de Deus. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que der mau fruto será cortada e lançada no fogo. E de repente ele para a pregação e fala: olha, eu sou aquele que prega e que também batiza nas águas para arrependimento e remissão, mas está vindo um após mim que é maior do que eu. Eu não sou digno nem de tirar a sandália dos seus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo do Deus Todo-Poderoso. Olha, Paulo estava relembrando que de fato João Batista pregou arrependimento, batizou nas águas para a remissão dos pecados, mas ele ainda não chegou a ter nem a receber o Espírito. João Batista foi decapitado logo após, mas Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou e deixou a promessa da descida do Espírito Santo, como está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 49, quando ele passa 40 dias com os discípulos, com várias pessoas que o viram. O apóstolo Paulo fala que há cerca de 500 pessoas viram a manifestação do Cristo ressuscitado. Então ele fala: subir aos céus, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, para que vocês recebam o revestimento. E que revestimento é esse? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o versículo de número 8, Jesus falando para eles: ficai aí em Jerusalém, sim, até que desça sobre vós a virtude do Espírito Santo, e servireis minhas testemunhas na Judéia, em Samaria, em Jerusalém, até os confins da terra. Então, ali no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que estavam reunidos, assentados, orando, louvando, glorificando, buscando a face do Senhor, e a Bíblia diz: então ouvi-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nessa noite aqui, assim como João Batista pregou, e assim como Paulo estava falando, eu quero que você seja renovado, mas assim
acima de tudo nesta noite, eu quero que você seja cheio do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite, porque através do Espírito Santo, milagres extraordinários acontecem através da tua vida. Então, ali o apóstolo Paulo entendeu que eles não conheciam. Ele não seja por isso, venha cá. A Bíblia fala que eram aproximadamente 12 discípulos. Ele colocou a mão sobre eles, orou, profetizou e todos foram batizados e cheios do Espírito Santo. Ora, se já pregavam, se já oravam, se já ganhavam almas sem estar cheios do Espírito, imagine agora, cheio da presença de Deus. Meus amados, não é à toa que Paulo falou em Efésios 5, versículo 18: não vos embriagueis no vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por que há uma necessidade da pessoa estar cheia? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é como está em Lucas capítulo de número 10. Você lembra quando Jesus falou: vou vos mandar de 2 em 2, eram 70, e aonde vocês entrarem, vocês vão comer, vão beber, deixa a tua paz, se não quiser vai embora com a tua paz, não fica preocupado, bate a poeira do teu pé, mas também onde que aceitar, curai os enfermos, expulsai demônios, fazei milagres, ressuscite mortos. A Bíblia fala que eles voltaram alegres, felizes, falando: Senhor, pelo teu nome nós expulsamos demônio, pelos seus nomes nós curamos enfermos. Jesus olha para eles e fala: não fica alegre só porque os demônios submetem a vocês, não fica alegre só porque vocês curaram enfermos, não, mas vos alegrais primeiramente. Por quê? Porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Só quem está cheio do Espírito, só quem está cheio da presença, só quem está cheio, aleluia, da presença de Deus, sente que Deus usa, Deus cura, Deus liberta, mas também sabe que se a trombeta soar, vai subir para estar com Jesus Cristo. É por isso que estamos está cheio da presença do Espírito. Oh, da baixura. Aleluia, meu Deus. Então Paulo, a partir dali, ele começa a pregar numa sinagoga. Preste bem atenção no que eu vou te falar. Ali na cidade de Éfeso, era a segunda cidade mais importante que existia na Ásia, porque a cidade de Éfeso era um grande centro comercial que existia naquele lugar, tanto comércio marítimo, também ali as estradas, pessoas iam para lá para poder comprar, para poder vender, para poder fazer comércio naquele lugar. Mas também ali naquele lugar existia também um templo muito grande para uma deusa chamada deusa Diana. Não somente iam para comprar, não somente iam ali para fazer escampo, para poder vender, mas também eles iam naquele lugar para poder adorar a Diana dos Efésios. Então Deus, através da vida de Paulo, começou a manifestar libertação, começou a manifestar o ensino da palavra, começou a manifestar um poder de cura. Escute o que eu vou te falar aqui nesta noite. Deus não vai te enviar em qualquer lugar, Deus não vai te enviar em qualquer cidade, Deus não vai te enviar em qualquer local à toa. Aonde Deus te enviar é como está em Josué capítulo 1, versículo 3: aonde que pisar a planta do vosso pé, eu já vou tenho dado. Aonde tu pisar, eu profetizo nessa noite, demônios vão cair, curas vão acontecer, o Espírito do Espírito Santo vai fazer a diferença através da tua vida. Aleluia. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Oh glória. Paulo estava pregando, e naquela cidade, na escola e ali na sinagoga, todo sábado ele ensinava, mas o pessoal endureceu seu coração, não queria mais ouvir a palavra. Não seja por isso um certo tirano, e ele chamou Paulo. Tirano, alguns estudiosos dizem que era um filósofo que ensinava estoicismo ali naquela escola. Ele chamou Paulo e falou: não tem problema, pode pregar na minha sala de aula, pode pregar na minha escola, pode pregar na minha faculdade. E a Bíblia fala que por espaço de 2 anos Paulo pregava e ensinava na escola de um certo tirano. Preste bem atenção, no capítulo 16, o versículo 8 e o versículo 9 de 1 Coríntios, Paulo fala assim: porque eu estou querendo ir para Éfeso, ficar até o Pentecoste. Já no versículo 9 ele fala assim:
assim: porque o Senhor me abriu uma porta grande e eficaz, mas há muitos adversários. Porque o apóstolo Paulo, quando pregava, o diabo ficava furioso. Ele pregava e o diabo ficava com ódio, porque sabia que Jesus ia salvar pessoas naquele lugar. Aonde você vai, talvez você não veja, talvez você não contemple a batalha que está aqui, é onde você está. Batalha no mundo espiritual, porque ele sabe que através da tua vida Jesus Cristo vai salvar e vai libertar pessoas. Nesta noite aqui, Deus manda falar: uma porta grande está aberta para você aqui nesta noite, para pregar, para evangelizar, para fazer a obra do Senhor. Deus vai usar você aonde você pisar. Aleluia! Oh, aleluia! Paulo estava ali, não porque queria, mas porque Deus abriu a porta. Não é à toa que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo de número 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Sabe o que ele estava vendo? Que a batalha não era humana, a batalha era espiritual, era uma batalha contra as hostes da maldade. E quando ele pregava, e quando ele ensinava na escola de Tiro, havia filósofos, havia pessoas muito inteligentes, sábias, versadas, pastor Dio. Mas Paulo, ele não usava retórica para pregar. Ele estava preocupado porque ele era doutor, porque ele era mestre. 1 Coríntios capítulo 2, o versículo de número 4, Paulo fala assim: porque a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Deus vai te dar sabedoria para pregar lá no teu trabalho, sabedoria para pregar onde você estiver. Pode ter doutor, não interessa, o Espírito Santo manda falar. Ele está te dando o poder de Deus esta noite, poder para curar, poder para pregar, poder para manifestar aquilo que é poderoso. Ele não vai chamar a olhe, Atos capítulo 10, versículo 38. Olha como é interessante isso. A Bíblia fala assim: pelo que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder e com virtude, para libertar os oprimidos do diabo e curar os oprimidos, porque Deus era com ele. Eu não faço nada, você não faz nada, não pregamos nada, não cantamos nada, não vemos nada, não louvamos nada, se Deus não estiver conosco aqui nessa noite. É a presença dele que faz a diferença, é o Espírito que faz a diferença. Paulo está ali pregando a palavra, e o interessante é que ele prega, ele ensina, e o que acontece? Ali os demônios estão lutando para parar a obra de Deus. Não pense você que o diabo não quer parar você, não pense você que o diabo não quer parar a tua família, não pense você que o diabo não está lutando para atingir a tua saúde, a saúde da tua família. Mas não fica preocupado não, a Bíblia fala que ali Deus, através de Paulo, operava milagres extraordinários, ao ponto de lenços e aventais curar demônios, libertar demônios, pessoas oprimidas e curar enfermos. Sabe que o Espírito Santo faz eu entender aqui nessa noite? Talvez você entrou aqui preocupado, dizendo: eu não estou com nada, eu não estou conseguindo nada, nem no mundo espiritual, nem no mundo material. A minha vida parece que está parada, parece que nada está acontecendo. Ei, minha amada, ei, meu amado, não é que não está acontecendo. Deus está trabalhando para te entregar a vitória na hora certa e no momento certo. Deus tem hora certa para te entregar, Deus tem hora certa para trabalhar, Deus tem o momento certo para te levantar aqui nessa noite para a glória dele. Sabe o que o pessoal fazia? Pegava lenço de Paulo, pegava o avental de Paulo, já que ele não podia ir, e chegava e encostava na pessoa, o demônio saía, encostava na pessoa, a pessoa era curada. Você não se lembra daquela mulher do fluxo de sangue, quando ela viu a multidão e ela já estava doente há mais de 12 anos, e ela desceu e falou: se eu tocar nas vestes de Jesus, apenas na ponta da veste, eu vou ser curada. Ele vai fazer um milagre, é só a pontinha. Ei, meu padachu, talvez o lenço não está indo até você,
mas Jesus está aqui nessa noite. Você vai romper com tua fé aqui nessa noite. Tu vai tocar, Jesus. Tu vai tocar. Ele jogou a banda Churi. Ela entrou no meio da multidão. Eram mais de 20 mil pessoas. Evidentemente, ninguém conseguia tocar. Mas a mulher falou: eu vou tocar. Eu preciso do milagre. Eu preciso ser liberta. Eu preciso da porta aberta. Ei, minha amiga, esta porta está aberta aqui nessa noite. O milagre está bem. Jogou a banda Churi. Deus de doce para passear. Deus de doce para passear. Ela foi com a ponta do dedo. Jesus, saiu virtude de mim. Saiu virtude quando Pedro fala: mas todo mundo esteja apertando, Senhor. Como você sente que saiu virtude? Não foi um toque qualquer. Não foi um toque de qualquer forma. Foi um toque de alguém que está buscando uma porta aberta. Em busca de um milagre. Ele que saiu para buscar. Ele jogava na chuva e medalha. Ninguém que toque Jesus, que busca Jesus, sai com a mão falando: você vem buscar, você vai sair daqui. Eu estou embora. Ele jogava. Quando ele olha para a mulher está caída de joelho, tremendo, sabia que foi curada. Jesus olha para ela: mulher, a tua fé te salvou. Tu recebeu o teu milagre. A tua fé te salvou. O milagre chegou aqui nessa noite. A bênção chegou para você aqui nessa noite. Tem milagre de Deus para você nessa noite. Lembra o que Deus falou para Davi? Apocalipse 3, versículo 8. Eu sei as tuas obras. Este diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Paulo está pregando. Deus está curando. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando na tua família lá fora. Estamos aqui, Deus está trabalhando no teu trabalho. Mas tem gente que pensa que não tem problema não. Deus está derrubando o adversário aqui nessa noite. Lucas 14:11. Aquele que se exalta, Deus abate. E aquele que se humilha, igual aqui nessa noite, puxando o fio, Deus exalta aqui neste lugar. Paulo está pregando, está surtindo efeito. O diabo está lutando, mas não está conseguindo. Mateus 16:18. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Rapaz, a Bíblia fala que havia alguns judeus, filhos de um sacerdote chamado Cefas. E eles viam Paulo expulsar demônio, via Deus curar, via Deus fazer coisas poderosas. E naquela época era um costume os sacerdotes irem de casa em casa, e se tivesse alguém de fato possuído por algum espírito, eles faziam rezas. Sacerdotes judeus ortodoxos, porque não usavam o Cristo Jesus, então não usavam o nome de Jesus. Então eles faziam rezas. E eles, vendo Paulo, foram numa casa onde de fato havia uma pessoa endemoniada. Só que eles não tinham comunhão com Deus. Eles não tinham contato com o Senhor. Eles não tinham vida, não estavam cheios do Espírito Santo, não conheciam a palavra de Deus a fundo dentro deles. Então, eles chegam, vê aquela pessoa endemoniada, aquele homem, e fala assim: te esconjuro, ou esconjuro-te no nome do Deus de Paulo. Aí o demônio olha para eles e fala assim: eu conheço Paulo, também sei quem é o Jesus que Paulo prega, mas vocês são quem, afinal? Vocês são quem? Isso é um alerta para pessoas que acham que conhecem a Deus, mas não conhecem a Deus. Isso é um alerta para pessoas que estão vendo na igreja, acham que tem comunhão, mas não tem comunhão. Acham que conhece a palavra, mas não conhece a palavra. Acham que tem vida com Deus, mas não tem vida com Deus. Porque vida com Deus não é todo. Eu sou a favor que você não falte nenhum culto. Eu sou a favor que você participe de tudo. Mas sou mais a favor que você guarde a palavra e você pratique a palavra. Não só aqui, mas fora daqui. Comunhão com Deus me andar com a roupa fechada, só com o olho de fora, igual o pessoal lá de fora da Arábia, com a boca. Andar com Deus não é somente estar com a Bíblia debaixo do braço, pregar, orar e participar do culto, não. Andar
Ninguém chegou para ela e falou nada. Ela olhou para o marido e falou: tá vendo aquele homem ali? Ele não tinha um holofote na cabeça, ele não tinha uma melancia, ele não tinha no peito um crachá dizendo sou homem de Deus, não. Ele não fazia marketing nenhum. A mulher olhou e falou: ai, meu marido, está vendo aquele homem ali? Sim, aquele homem é um santo homem de Deus. É o que Deus está falando aqui. Tenha comunhão com ele aqui nessa noite para ser cheio do Espírito. Voou nele, mas bateu em todo mundo, saiu todo mundo correndo, nu, sem roupa, peladão, literalmente falando, sem roupa nenhuma. E a Bíblia fala que o pessoal que sabia quem era Paulo, e sabia os discípulos de Paulo, compararam os filhos de Cefas, que não tinha poder, que não tinha comunhão, que não tinha vida com Deus, com ele, que tinha vida com Deus, que tinha comunhão. E sabe o que aconteceu? O pessoal que era da bruxaria, que era da feitiçaria, que era da magia negra, falou: quer saber? Comparando o Deus que Paulo prega, o Deus que usa Paulo, com esses que os filhos de Cefas têm apresentado aí, o deles não está com nada, mas o de Paulo é o único e verdadeiro Deus. Vamos ser aí. A Bíblia fala, capítulo 19, versículo 17: e foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Continuando, muitos do que tinham crido vinham confessando, publicando seus feitos. Também muitos do que seguiam artes mágicas, bruxaria, feitiçaria, magia negra, trouxeram seus livros e o queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Ninguém sabe o valor, que naquela época havia 10 vantagens de dinheiro. Sabe o que eles falaram? Eu não vou adorar mais a demônio, eu não vou adorar mais a Beelzebul, eu não vou fazer mais feitiço, porque lá naquela época havia uma enganação tão grande que as pessoas vinham para Éfeso, eu falei no começo, em busca de fama, felicidade e riqueza, que é o que o diabo oferece, não é assim? Não foi o que ele falou para Jesus? Mateus 4? Ó, se você se gostar de me adorar, os reinos do mundo, a riqueza do mundo, eu te dou. É só se você adorar, se curvar. Aí Jesus, que conhecia a palavra, que temia, era cheio, que ele falou: está escrito na palavra, somente o teu Deus adorarás e somente ele servirás. Eles abriram mão de Satanás para estar com Deus. Eu finalizo aqui o versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Deixa eu falar para você aqui, não tem bruxaria. Eu fui criado dentro da bruxaria, eu já falei, dentro da macumba. Eu fui criado dentro do centro, eu fui expulso do centro. E eu me lembro até hoje, quando o Pai de Santo falou assim: você não pode entrar na macumba. E eu com a minha mochilinha: por que eu não posso entrar na macumba? E o Pai de Santo olhou para mim com a casa cheia de filho de santo, na linguagem deles: você não pode. Eu falei: por quê? Ele falou: porque ontem, de madrugada, quando eu dormia, eu tive um sonho com você. E eu falei: o que você sonhou? Eu sonhei que você estava diante de uma luz muito forte, e vi uma mão do céu e apontava para você, e tinha uma roupa na mão caída, e aquela voz dizia: esse aqui é meu, ninguém toca nele, esse aqui é meu, eu separei ele. E veio um demônio, um espírito, e falou assim para ele: abre mão dele. E ele falou: por quê? Porque ele não é nosso, ele é daquele lá de cima. Aquele que está conosco é menor que ele. Você entende porque tu tem que adorar a Deus esta noite? Se coloque de pé, por favor, por gentileza. Ei, quem está sentindo a presença de Deus? Quem está sentindo a presença de Deus? Que sabe? Levante a mão, por favor, quem não tem Deus no coração. Sinta a presença de Deus aí, que eu sei que Deus está aqui. Sinta a presença de Deus aí, como o Espírito está mandando falar. Sinta a minha presença. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora ele quer ser adorado aqui nessa noite. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor, glorificar porque ele está aqui.